Então, pessoal, para a gente finalizar o nosso estudo das cores, lembrando que esse estudo que eu passei para vocês nessa videoaula é um estudo primário, é um estudo para a gente ter noção do que são as cores e de como a gente obtém outras cores a partir das cores primárias. Então, é um estudo básico, tá? As minhas aulas, o nosso projeto Diálogos Urbanos, ele tem como caráter principal trazer o mais didático possível a vocês. Então, essa aula é bem teórica das cores. Por mais que eu tenha feito os exercícios na prática aqui para vocês verem, e assim como eu vou fazer mais um, vocês têm que entender que os estudos não serão contínuos. Eu estou falando de cor com vocês, fecha esse pacote agora de cores básicas, e aí numa próxima aula mais breve eu volto com os estudos mais complexos das cores, até o fechamento das oficinas. Então quero que vocês entendam que não terá no nosso projeto não vai ser contínuo os exercícios, porque para não ter um caráter muito maçante, sabe? Para não ser uma aula que fica pesado ali só na teoria, porque se eu for falar para vocês continuamente das cores, vai levar muito tempo, muitas horas, e isso não é interessante para uma aula de grafite, que precisa do prático. Só da gente estar trabalhando videoaula e não estar trabalhando o contato físico, já muda um pouquinho o caráter das oficinas. É claro que é necessário, né? A gente não precisa nem falar do que está ocorrendo, então precisamos fazer videoaulas, até para atender a todos os meus aluninhos. Agora, para fechar o estudo básico das cores, a gente vai trabalhar monocromia. E aí a gente fecha os estudos básicos, tá? Os estudos básicos. Então, a monocromia nada mais é do que eu ter uma cor e trabalhar os seus diversos tons. Então, uma cor ela tem uma imensidão de tons. Nesse caso, eu vou trabalhar com vocês o vermelho. E o que eu vou usar de base para o vermelho? O nosso látex. O látex é a tinta de pintura de parede e ela é muito utilizada no grafite. Então, assim, o grafite, principalmente no Brasil, ele trouxe o látex como base. Então, a gente economiza no uso do spray, que o spray, ultimamente, ele não é tão barato assim, e a gente consegue trabalhar tons de tintas que a gente teria no spray com látex. O que difere? Difere um pouco as características, né? O acabamento. O acabamento do látex não é igual ao acabamento do spray, por exemplo. Mas eu consigo fazer trabalhos maravilhosos. A maioria dos grafiteiros, se não todos os grafiteiros do Brasil, utilizam dessa técnica. Então a técnica nossa, tá, foi patenteado, entre aspas, né, aqui no Brasil. Então, pioneiros no uso de látex somos nós, os grafiteiros brasileiros, correto? Porque na Europa e América do Norte, né, Estados Unidos principalmente, que é o precursor do movimento hip hop e assim o grafite, eles utilizam muito do spray, porque por questões financeiras mesmo. Não estou falando que os grafiteiros europeus e americanos são ricos, mas a condição de impostos lá é diferente daqui. Então lá não tem por que ficar usando látex, embora muitos já aderiram a essa técnica nossa. Então aqui eu tenho látex, vou usar o meu pincelzinho de novo, estou com um paninho aqui, limpo ele, porque eu vou estar trabalhando no branco. O branco, quando a gente trabalha ele de base, vocês têm que ter em mente que a gente tem que ter o material, a ferramenta que a gente vai manusear o branco limpa, para que não implique na mistura de cores, por exemplo. Ou até num tom puro, que é o caso do vermelho que eu vou usar agora. Então, para fazer trabalho monocromático ou para fazer cores puras, até mistura de cores, sempre tem a sua ferramenta que você vai fazer a mistura limpa, para que não altere na produção da tinta e na produção do tom que você pensou em fazer. Então eu vou usar o branco, látex e o vermelho corante. Então corantezinho comprado tanto em lojas de grafite quanto em depósito de material para construção é primordial para o uso do látex, para pigmentar o meu látex, tá? Então eu vou colocar aqui vermelho e vou trabalhar o branco. Eu quero uma escala tonal do vermelho para o mais claro, então eu vou trabalhar vermelho puro
vermelho com branco até chegar no rosa. Então vou trabalhar um degradê para o lado claro, tá? Então pensando branco luz, preto sombra, então vou trabalhar para um lado luz e não para um lado sombra. E aí vou aplicando branco e aplicando vermelho. Branco. Como eu vou fazer uma escala tonal puxado para o rosa, aí agora não preciso mais usar a pigmentação, nesse caso que eu estou no papel. Quando a gente vai fazer uma mistura de cores para fazer uma latinha de tinta, por exemplo, aí sim a gente usa o pigmento e o branco. Sempre pigmento e cor branca como base, correto? Então, se eu vou fazer um vermelho, aí eu já compro pronto, porque não tem necessidade da gente fabricar vermelho, porque ele já vem pronto, por ele não ser obtido através de misturas. Só que eu vou puxar para o rosa. Então o que eu faço? Eu pego um outro recipiente e coloco mais branco e menos vermelho. E assim vou diminuindo. Entendam que existem receitas para a gente construir tintas, para a gente fabricar tinta. Então é importante você até anotar mesmo, ou ter de cabeça, cada um faz da sua maneira, outros memorizam. Eu não costumo trabalhar tanto receitinhas, mas sempre aconselho as pessoas usarem, porque você acaba meio que patenteando um tom que você gostaria de ter sempre. Então, para eu não esquecer como chegar naquele tom, eu anoto ou memorizo. Então aqui eu vou trabalhar só o branco e já vou usar o vermelho que eu já coloquei na folha, para ele clareando. Então estou trabalhando a monocromia do vermelho, a partir da base branca. E aqui eu já consegui chegar num rosinha legal. Tá? Então assim, vocês vão entender, quando eu mostrar a folha no celularzinho aí, que o branco ele dá o caráter de luz, que foi o que eu falei. Então ele vem nessa ocasião para trabalhar um degradê puxado para a luz. Se eu fizesse o oposto, eu colocaria mais vermelho. Então eu deixaria o vermelho mais forte na minha mistura, na minha concepção e na construção da monocromia. Agora, para vocês entenderem, eu vou mostrar de perto. Então essa é a monocromia do vermelho. Eu tenho o vermelho puro, o vermelho com branco, e vou acrescentando branco até chegar num tom de rosa. Eu poderia ir até chegar no branco, então eu teria pelo menos aqui mais umas 2, 3 casas. Aqui foi só um exemplo, aqui também é um outro exemplo, tá escorridinho. O grafite permite o escorrido, tá? Não tem problema nenhum. Escorrido, splash, respingo, tudo é característica do grafite. Volto a repetir, da versatilidade que o grafite tem. Então, desde o uso das cores até a amplitude dos estilos, isso tudo faz parte da versatilidade do grafite. Diálogos urbanos. Então, esse título que leva o nosso projeto, as nossas aulas, traz os diálogos urbanos, graças à versatilidade do grafite. Então, essa foi a aula básica primária de cores. Então a gente viu que são cores primárias, cores puras, cores secundárias que se obtêm através de misturas, cores complementares que se complementam e chamam a atenção no ambiente, numa paisagem, numa propaganda, e também a mistura das cores e o estudo delas. E fechamos com monocromia. Monocromia fecha o estudo de cores básicas, porém já dá iniciação a um estudo mais complexo de cores, que será a nossa próxima aula, se tratando de cores. Então a gente vai trabalhar cores e as suas psicologias, tá? Que isso implica bastante no grafite. O trabalho de luz e sombra com a monocromia também vai entrar na nossa grade de estudos. A única diferença, como eu já expliquei, é que os estudos não serão contínuos. Então vocês terão videoaula hoje de cores, a próxima videoaula já vai ser diferente. Porque eu tenho que ser o mais didático possível com vocês, porque já que estamos trabalhando à distância,
eu preciso que vocês tenham noção de que o grafite ele é prático, ele não é teórico. A teoria a gente trabalha sempre porque é importante a gente ter embasamento. Porém, o grafite ele é muito prático, ele é muito para agora, ele é uma ferramenta rápida. Então, por mais que você possa gastar horas e horas para produzir um grafite, ele é uma arte rápida. O grafite pode ser até instantâneo também. Tem grafiteiros que fazem o seu trabalho em poucos minutos, tá? Então, pra vocês entenderem que até nisso o grafite é versátil. E como eu tenho que trazer a didática para vocês, a gente vai intercalando estudos. E todos começando dos seus princípios, tá? Então, eu comecei o estudo das cores com seus princípios básicos, para vocês terem conhecimento das cores e noção de como elaborar as cores entre si. Voltando um pouquinho nas cores complementares, é correto só usar cores complementares para chamar a atenção do seu trabalho? Não necessariamente. Correto mas não é uma regra. Então, assim, não necessariamente são regras o uso das cores complementares. Eu posso usar, por exemplo, preto e branco e ser maravilhoso para o meu trabalho. Eu posso usar só escalas de cores secundárias e ficar muito bem com o meu trabalho, e assim como as primárias. Então eu posso trabalhar verde e roxo e ficar bem legal, tá? E não são complementares, porém eu gostei das duas e vou usar no meu trabalho. Então entendam que não são regras que eu estou passando para vocês, são estudos científicos das cores. Através desses estudos científicos e desse embasamento de cores, a gente tem uma amplitude e uma diversidade maravilhosa pro grafite e para a produção das vertentes do grafite, assim como telas, stickers, lambe-lambe e stencil, tá bom? Então essa foi a aula de estudo das cores básica, princípios básicos das cores.